Bom dia, galerinha do nono ano, galerinha do PEJA. Olha, eu tô aqui para corrigir os exercícios que eu deixei na página da Venezuela e deixei nos grupos do... Acho que deixei no grupo do PEJA também. Então, o número 11, eu não vou colocar todos aqui não, escritos. Qualquer dúvida, vocês tirem, mandem dúvida no canal mesmo, ou então mandem por zap, não tem problema não. Só pra gente dinamizar um pouquinho mais. Então, número 11. É justamente aquele aparelhinho que eu falei que usa para separar a mistura homogênea. Qual é o nome desse aparelho? Lembra que eu falei, eu não quero desenhar? O nome desse aparelhinho aí é destilador. É ele que é usado para separar a mistura homogênea. O que há inicialmente no vidro de número 1? No vidro de número 1, inicialmente a gente tem a mistura homogênea de água e sal. No final do processo, o que haverá no vidro de número 1 e no vidro de número 3? No final do processo, você vai ter a separação. No vidro de número 1, eu vou ter o sal. No vidro de número 3, eu vou ter o que a gente chama de água destilada. É a água só com H2O, sem os minerais nela. A D. O que circula no tubo externo indicado pelo número 2? Que função ele desempenha? Bom, nesse tubo indicado pelo número 2, ele é o condensador, circula água fria para essa água condensar. Ou seja, ela estava no estado de vapor, ela vai voltar para o estado líquido. Na 12, o que ele quer? Ele quer que você diga quais são as alternativas verdadeiras. A gente vai analisar uma por uma. A temperatura de ebulição de uma substância pura não se altera durante a fervura. Isso está certo. Lembra que eu falei na aula a história do café? Se eu pegar e botar água para fazer café, tem gente que, vou deixar um pouquinho mais, mesmo já entrando em ebulição. Não adianta deixar a água um pouquinho mais, porque durante o processo de mudança de estado, a temperatura não se modifica. Então, chegou em 100 graus, vai ficar 100 graus até toda aquela água evaporar. Então, a A está certa. A B. As misturas heterogêneas apresentam o mesmo aspecto e composição química em todo o seu volume. Não, cada mistura heterogênea é de um jeito, essa aí está errada. A C. Na água mineral, a água é o solvente e os sais minerais o soluto. A água é o que a gente chama de solvente universal. A ideia de universal é que a água dissolve todas as substâncias. Bom, isso não é verdade, mas é verdade que ela dissolve a grande maioria das substâncias. Então, quando você tem essa solução, que é a água mineral, a água está dissolvendo os sais minerais. Então, essa C está corretinha. A D. A areia pode ser separada da água por separação magnética. É impossível, a areia teria que grudar no ímã e isso não acontece. Então, essa aí está errada. A E. A destilação simples pode ser usada para se obter água pura. Sim, eu posso obter água pura, os minerais ficam retidos e a água vai passar do outro lado purinha, só o H2O. Então, a E está certinha. A F. Para separar plásticos, vidros e papéis do lixo doméstico pode ser usada a catação. Catação de catar. Realmente, eu posso... É usado, não pode ser usado. É usada a catação. Eu vou catar os materiais. Então, a F está corretinha. A G. Uma solução é uma mistura homogênea. É um outro nome que a gente dá para mistura homogênea, a gente chama de solução. Então, a G, ela está certinha. Vamos ver nesse pense um pouco mais aí. Número 1. As caixas d'água devem ser limpas periodicamente, pois com o tempo forma-se uma camada de lama ou barro. Que processo aconteceu? Esse processo, o que acontece? Essa camada de lama ou barro, ela desce. Descer a gente chama de decantação. Então o processo é decantação porque as substâncias vão ficar no fundo do recipiente. 2. Durante os processos usados na separação de misturas ocorrem fenômenos físicos ou químicos. Justifique sua resposta. Bom, separação de mistura é processo físico. Até porque quando você tem uma mistura, você tem um processo físico. Aí você vai separar, você não vai causar nenhuma reação química, você vai simplesmente arrumar um meio de separar aquela substância. Então não houve mudança de cheiro, mudança de cor. Cada substância tem sua característica e quando eu vou separar, eu vou deixar cada uma do jeitinho dela. Então é um processo físico. Para ser processo químico, tem que ter mudança de cor, mudança de cheiro, tem que ter a formação de novas substâncias. O exemplo que eu mais gosto de dar é o seguinte: eu vou fazer um bolo, eu misturei. Legal, isso é só uma mistura, é um processo físico.
botei para assar, virou, se transformou em bolo. Aí já é um processo químico. 3, ele está falando de ligas metálicas. O bronze é uma liga de estanho e cobre. O especialista tem a tarefa de separar o cobre do estanho. Ele tem à disposição, entre outros equipamentos, um forno que atinge altas temperaturas. Aí, nessa 3 é um processo chamado fusão fracionada. Quando a gente fala em fusão, a gente pensa em derreter. O que vai acontecer? Já falou aí que o forno atinge altíssimas temperaturas. Eu vou derreter. Quem tiver menor temperatura, ponto de fusão, vai derreter primeiro. Então eu vou ter que saber os pontos de fusão, eles não podem ser muito próximos. Assim, lembra um pouco a destilação, eu vou ter que conhecer as temperaturas. Então eu vou derreter um para depois derreter outro de acordo com o ponto de fusão. Lembra que fusão vem de derreter. 4. Que processo estudado nesse capítulo pode ser usado em navios para transformar a água do mar em água potável? Quais os nomes da mudança de estado que ocorrem nessas transformações? Se eu quiser pegar a água do mar e transformar em água potável, eu tenho que usar a destilação. É o que acontece com esse aparelhinho aí. Esse aparelhinho, esse destilador. Então, o processo é a destilação. O que acontece? Que mudança de estado? Lembra que mudança de estado é fusão, ebulição, vaporização. A primeira mudança que acontece aí é a vaporização. A água passa do estado líquido para o estado de vapor. E depois eu tenho a condensação, ela vai retornar ao estado líquido. Condensação. 5. Nas estações de tratamento de água, a água passa por várias camadas de pequenas pedras, cascalho, e depois por uma camada de areia. Que processo de separação ocorre e qual é a sua utilidade? Tem até um meio de fazer isso de forma caseira, fazer um filtro caseiro. O processo é filtração. O que acontece? O filtro, ele retém, ele segura as impurezas. É a mesma coisa que quando eu mostrei o meu ar-condicionado, o ar passa por ali, as impurezas ficam grudadinhas no filtro do ar-condicionado. 6. Ainda nas estações de tratamento, há uma etapa em que a água é mantida em repouso por um certo tempo, de modo que as partículas grandes se depositem no fundo do recipiente. Que processo de separação? Depositar no fundo, ou seja, vai abaixar, a gente fala em decantação. Então, no 6 é decantação. 7. Sabendo que o sal de cozinha não se dissolve no óleo, mas se dissolve na água, como você faria para separar os componentes de uma mistura de sal e óleo de soja? Eu tenho sal e óleo de soja. Bom, o sal não se dissolve no óleo, mas se dissolve na água. Então eu vou jogar a água aí, de solução fracionada, lembra disso? Eu vou jogar a água, porque a água vai dissolver o sal. Aí depois disso, depois eu evaporo essa água, eu faço a destilação, vou ver o que eu vou fazer de acordo com o que eu quero aproveitar ou não aí. A destilação ela é usada quando eu quero aproveitar o sal e a água. Ah não, eu quero só o sal, a água evapora, eu fico só com sal. Aí eu posso usar o processo de evaporação. Então, primeiro eu vou jogar uma substância que vai dissolver um dos componentes, que no caso a água que vai dissolver o sal. Essa 8, eu adoro botar perguntinha dessa na prova, então eu queria que vocês prestassem atenção. Um aluno disse que a água é uma mistura de hidrogênio e oxigênio. Todo mundo sabe que a fórmula da água é H2O. Aí ele disse que é uma mistura. Não é uma mistura, realmente. Eu cansei de falar para vocês que a água é uma mistura, a água potável é uma mistura porque tem minerais. Agora, se a gente pensa em água, só isso aqui, só H2O, ela é uma substância pura composta. Ela é uma substância formada por 2 átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. A 9. Um pouco de água salgada foi misturada com óleo de cozinha. No esquema abaixo, os processos utilizados para a separação dos componentes da mistura, representados pela letra A e B. No caderno, identifique quais foram esses processos. Eu tenho água salgada e óleo. O primeiro processo é a decantação,
Um vai ficar em cima, o outro vai ficar embaixo. Eu vou usar a decantação para separar. Eu vou continuar tendo óleo e água salgada. Depois disso, eu vou pegar essa água, eu vou retirar só. Então, primeiro a decantação. Um dos componentes vai ficar embaixo. O componente mais denso vai ficar embaixo. Aí, depois disso, eu tenho água salgada. Como é que eu vou... De água salgada, como é que eu vou obter água e sal? Ou seja, eu vou separar e vou ter as duas substâncias. Aí é de novo aquele processo de destilação que eu comentei com vocês. Bom, um minutinho que o outro está aqui e eu já deixei pronto o desenho pra gente verificar isso. De novo aqueles átomozinhos e ele tá perguntando aqui. Responda quais modelos apresentam substância pura simples. Olha só, substância pura simples... Eu tenho todos os átomos iguais. Eu tenho isso aqui. Eu tenho isso aqui. Só oxigênio, só cloro. Eu tenho só nitrogênio. Eu tenho só um tipo de átomo. Olha aqui, eu só tenho... As moléculas são iguais. 2, 2, 2, 2. As moléculas são iguais e formadas por um só tipo de átomo. Ou seja, todos eles pintadinhos de vermelho. Então, todos os átomos são iguais. Esse 2 é... Eu vou colocar aqui. É A, né? O 2. E olha só, esse 3 também é. 3 aqui, 3 aqui. Por que que esse 5 não é? Porque, olha só, aqui tem 2, mas aqui tem 1, 2, 3. Então, eu tenho moléculas diferentes. É como se eu tivesse... Se o pintadinho de vermelho fosse o oxigênio, eu tenho 2 O2. Opa, esse aqui tem 3. O pintadinho é o oxigênio, só que eu tenho 1, 2, 3. Opa, oxigênio e ozônio. Eu tenho coisas diferentes. Então, eles têm as moléculas, cada conjunto aqui representa uma molécula. Para ser substância pura simples, elas têm que ser iguais e tem que ser um só tipo de átomo. Eu não posso ter átomos diferentes. AB, substância pura composta. Bom, as moléculas têm que ser iguais, mas elas têm que ter átomos diferentes, igual a água, átomo de hidrogênio e átomo de oxigênio. Opa, um pintadinho de vermelho e outro de preto. Esse é igual, esse é igual, esse é igual. Então, um é. Esse 4 também é, ó. São diferentes, tem uma bola... Eu não tinha caneta igual, mas... Para ter uma ideia, tem átomos diferentes aqui, tem o grandão e tem o pequenininho, mas esse é igual a esse, então 1 e 4. Mistura, eu tenho o 5, gente, agora que eu vi que eu não desenhei todos, tá? Eu comi uns aqui, mas tudo bem. Olha só, olha como é que o 5 tem bolinhas diferentes. Então, o 5, o 6 também, eu tenho as bolinhas, não sei que cor é essa, um verde, eu sou meio daltônica, um verde e um cinza. Então, no 5 eu tenho bolinhas assim, aí eu tenho pequenininha de outra cor, e ainda tenho um grandão pequenininho, ou seja, eu misturei as moléculas todas. Então, 5, 6... Esse aqui seria o 7 que eu desenhei e esse aqui o 8. Olha só, de novo, ó, isso aqui é uma mistura. Naquele exemplo que eu dei, é como se eu misturasse aqui oxigênio e ozônio. Essa molécula é diferente dessa. Essa aqui também, uma é diferente da outra. Então, se eu tenho moléculas diferentes, grupinho de átomos diferentes, eu tenho uma mistura. 5, 6... Cadê? 7, 8. Pessoal, por hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que tenham aproveitado. Qualquer dúvida, coloquem, por favor, coloquem no e-mail, não. Eu até dei meu e-mail, mas enfim, coloquem no zap. Vamos aproveitar esse tempo para estudar. Eu sei que muita gente está com preguiça, porque tá há muito tempo de quarentena. Eu não sei quanto tempo isso vai durar ainda. Agora tá sendo obrigatório o uso de máscaras. Usem, porque foi provado que é eficaz. Então,
Eu vou até ou no final da semana, no início da semana que vem, tem outro vídeo com exercício pra vocês, tá bom? Beijos e se cuidem.